terceiro ano, vamos aí então para a semana 4 do PET, volume 3, e o tema é a afirmação das superpotências Estados Unidos e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Atividades. Aí tem um texto que fala, leia o texto e em seguida responda as questões. A gente já viu um pouco aí sobre a Guerra Fria, já passei na aula anterior, se eu não me engano, acho que foi na aula anterior mesmo que a gente falou um pouco mais. Enfim, não vamos ficar muito tempo agarrado aqui não, vamos direto ao ponto, tá? Número 1. O que permitiu a relativa imunidade soviética à depressão econômica na década de 1930? De acordo com o texto, foi um rompimento com o capitalismo. Visto que a União Soviética tornara-se socialista, né, e aí, por não estar incluída aí no capitalismo liberal, ela começou a crescer, a entrar numa industrialização ultra rápida e maciça e sem desemprego. Então, o que permitiu a Rússia a não estar aí, a União Soviética não estar em crise na época, né, de 1930, foi exatamente, né, de acordo com o texto, esse rompimento aí com o capitalismo. Número 2. Explique por que o modelo soviético despertou a atenção dos analistas econômicos na década de 1930. Ali no trecho do texto fala: a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas entravou numa industrialização ultra rápida e maciça sobre seus novos planos quinquenais, enquanto o capitalismo liberal ocidental estagnava e também não havia desemprego. Então, eles começaram a voltar os seus olhos ali para a União Soviética para procurar entender como é que isso funcionava, qual que era o segredo do sistema soviético. Leia o texto a seguir e responda. Aí vem um textinho e está perguntando assim: discuta com o seu colega a contradição apontada por Khrushchev entre o projeto socialista e o regime stalinista. Aí eu praticamente peguei o texto inteiro, né? Ó, é intolerável e estranho ao espírito do marxismo-leninismo exaltar uma pessoa e dela fazer um super-homem dotado de qualidades sobrenaturais semelhante às de um deus. Esse sentimento a respeito de Stalin existiu durante muitos anos. Após a guerra, Stalin tornou-se ainda mais caprichoso, irritadiço e brutal. Tudo ele decidia sozinho, unicamente, sem consideração de qualquer um ou por quem quer que fosse. Então, a contradição está aí. Não era para ser assim, não era para ser uma pessoa, né, autoritária, que decidisse tudo sozinho, né, sem considerar né, ou quem quer que fosse. A intenção, no caso aí de quem defende o socialismo, é agir em prol do benefício comum de todas as pessoas e não se tornar uma pessoa exaltada com qualidades, né, sobrenaturais. Leia o texto e a seguir responda a questão, né? Então tem um textinho aí, também está no PET de vocês. Vamos direto para a questão. Em que se baseava, segundo o texto, a expressão Guerra Fria? Guerra Fria, gente, basicamente, em poucas palavras, é o não enfrentamento direto entre as superpotências na época, que era os Estados Unidos e a União Soviética, né? Eles se chocavam em conflitos dentro de outros países diplomaticamente, né? Mas, de acordo com o texto, eu retirei esse trecho aí. A partir do fim da Segunda Guerra Mundial e particularmente a partir de 1949, o aumento da fabricação de armas nucleares, tamanho era o poderio militar nuclear dos Estados Unidos e da União Soviética, que evitaram se destruir, passando a se chocar diplomaticamente em locais onde não haveria risco de conflito nuclear, ou seja, onde não haveria um conflito direto entre a União Soviética e os Estados Unidos, porque se tivesse havido esse conflito, a destruição era sem tamanho. De que forma a propaganda oficial reforçou a percepção dicotômica da Guerra Fria? Aí tem um trecho no texto que fala também.
A propaganda incutia em uma ou outra população o que era enquanto uma nação tentava se defender, outra se expandia. E tudo não passava de uma formidável luta entre a liberdade e a tirania, a defesa da paz contra o expansionismo militarista. Cada país incutia a sua verdade. Então, nesse caso aqui, a propaganda servia tanto para os Estados Unidos quanto para a União Soviética para que eles pregassem os seus regimes, né? A União Soviética, o regime socialista, e os Estados Unidos, o capitalismo. Então, eles queriam provar qual dos dois que era melhor. Então, eles queriam, né, competir para provar para as pessoas e mostrar qual dos dois era melhor. Então, a propaganda serviu muito de ajuda para os dois países divulgarem aí as suas ideologias. Então é isso, chegamos ao fim, até a próxima, fique com Deus, beijo.